Senhor presidente, senhoras e senhores colegas deputados, tive a honra de assumir em agosto deste ano, a convite do presidente Bolsonaro e com o apoio de minhas colegas e meus colegas parlamentares, a liderança do governo na Câmara dos Deputados. Cumpro essa missão com o objetivo de ajudar nosso país a crescer. Minha atuação visa agregar, ceder, buscar um permanente diálogo em todas as forças políticas representadas nessa casa. É nesse espírito que, mesmo em um período desafiador para o Brasil e para o mundo, diante da pandemia da Covid-19, temos construído entendimentos, viabilizado a formação de maiorias para aprovar projetos do interesse do Brasil. O trabalho em harmonia com os partidos, com os senhores líderes do governo no Senado e no Congresso, Fernando Bezerra e Eduardo Gomes, tem sido fundamental para avançarmos nas pautas que o Brasil e os brasileiros esperam. Em poucos meses conseguimos aprovar muitas matérias de grande relevância no enfrentamento aos impactos econômicos e na saúde do coronavírus. A simplificação do acesso ao crédito em bancos públicos, tema de medida provisória que votamos aqui, tem sido fundamental para socorrer brasileiros durante a crise provocada pela pandemia. A regulamentação do benefício emergencial de preservação do emprego e renda, aprovada por nós, convertida em lei, já possibilitou a preservação de 11 milhões de empregos até 18 de dezembro, segundo informação do ministro Paulo Guedes. Trata-se, bem como ressaltou o ministro da Economia, de um dos programas de maior sucesso em todo o mundo no combate aos efeitos econômicos da Covid. Esta iniciativa é complementada pelo Programa Emergencial de Acesso ao Crédito, também votado na Câmara, com a nossa articulação que liberou 20 bilhões de reais para garantir a sobrevivência de empresas brasileiras durante esse período. Juntos, nós aprovamos aqui o crédito de 10 bilhões de reais para socorrer os estados, os municípios e o Distrito Federal nas ações contra a pandemia. Aprovamos medida provisória que assegurou ao Brasil os 2 bilhões necessários para a compra da vacina de Oxford, AstraZeneca, Fiocruz e também votamos as medidas provisórias 1015, que destina mais 20 bilhões de reais para adquirir todas as vacinas necessárias. O governo editou essa medida que vamos apreciar. Ainda no contexto da pandemia, tivemos sucesso nas votações das MPs de apoio à exportação, simplificação das contratações públicas, reforço da infraestrutura do turismo, da redução de tarifas de energia, da ampliação da poupança social digital, o que facilita o recebimento do auxílio emergencial contra a Covid. Aprovamos também a MP 1003, que autoriza a adesão do Brasil à Aliança Global, coordenada pela Organização Mundial da Saúde, chamada COVAX Facility, e que nos permite acesso a mais de 40 milhões de doses de vacinas. Os desafios em outras áreas continuam, por isso votamos também a medida provisória da Casa Verde e Amarela, programa habitacional que será um marco neste governo, concluímos a regulamentação do Fundo de Valorização de Profissionais da Educação, o Fundeb, aprovamos o projeto de lei BR do Mar, que cria o programa de estímulo à navegação de cabotagem. É uma iniciativa fundamental para modernizar nossa logística, reduzir o custo do Brasil. Garantimos, assim, o sucesso do projeto que moderniza a indústria do gás natural, que está hoje nessa pauta, voltando do Senado, falências, que contribui para manter a geração de empregos e viabilizar financiamentos de empresas em dificuldades. Após resolver os problemas de tramitação, conseguimos aprovar projeto de lei do presidente Bolsonaro que atualiza o Código de Trânsito para simplificar a vida do cidadão, mantendo critérios de segurança. Votamos, na semana passada, o crédito extra de 4 bilhões de reais para a compensação aos estados na Lei Candir. Aprovamos o importante projeto da renegociação da dívida dos estados, além do crédito de 3,3 bilhões de reais para quitar obrigações do Brasil com organismos internacionais. Na verdade, o PLP 101 dá 216 bilhões de reais aos estados para prorrogação de dívida, suspensão de pagamento da dívida e prorrogação de pagamento de organismos internacionais. Como se pode ver, o nosso trabalho na linha do governo é marcado pela busca do diálogo democrático com os representantes de todas as correntes políticas, postura que traz benefícios diretos ao Brasil. Foi nesse espírito que apoiamos as pautas da bancada feminina, contribuindo para a aprovação, por exemplo, dos projetos de combate à discriminação da política contra a mulher e o uso do Fundo Nacional de Segurança Pública no combate à violência doméstica.
Até agora já aprovamos 19 projetos de lei, 22 medidas provisórias, 6 projetos de lei complementar, 5 acordos internacionais e tudo isso neste período de liderança que estamos com os meus vice-líderes, um de cada partido da base aliada do governo, que muito contribuem para o nosso trabalho, e eu cito aqui o líder Evair, que está no plenário. Tenho convicção de que, com o apoio dos senhores e senhoras parlamentares, este será apenas o início da nossa missão em prol ao Brasil. Que Deus ilumine o nosso trabalho, nós possamos ter um ano de 2021 muito produtivo aqui no Legislativo, enfrentando reforma tributária, reforma administrativa, PEC emergencial, Pacto Federativo, autonomia do Banco Central, privatizações e tantas outras matérias que o Brasil tanto precisa para ser um país cada vez melhor. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores parlamentares, a todos que contribuíram para esta produtividade aqui, o presidente Rodrigo Maia, da nossa Casa Legislativa. E quero também, presidente, dizer que nós estamos, sob sua presidência, sob a participação dos senhores líderes aqui e dos senhores parlamentares, produzindo, sim, votações que são importantes para o nosso país. Superamos muitas matérias novas, inclusive a lei de pagamento de serviços ambientais, que votamos ontem, que é muito importante para a preservação, e tantas outras matérias da Frente Parlamentar da Agricultura, e eu espero que juntos possamos modernizar o país, fazer as reformas constitucionais necessárias, enfrentar votações duras, difíceis, mas necessárias. Se queremos manter o teto de gastos, precisamos conter a despesa. Inevitavelmente, esse é o único caminho para nós podermos dar o sinal de que, ao longo tempo, teremos contas públicas equilibradas. Votar a reforma administrativa, que nos dará um Estado mais leve, mais ágil, um Estado capaz de fazer meritocracia, de valorizar o funcionário que bem atende ao interesse público e de demitir o funcionário que não atende ao interesse público. É assim que nós vamos fazer um Brasil mais leve. Nós gastamos 14% do PIB só com a máquina pública, com a estrutura de governo. O Japão gasta 5%. A média da OCDE é 9%. Então, nós temos sim que ter coragem de modernizar o Estado, de extinguir privilégios, de pensar no contribuinte em primeiro lugar e seguir o mantra do nosso presidente Jair Bolsonaro. Não tem aumento da carga tributária, não tem fura-teto e não tem prorrogação do orçamento de guerra. Vamos ter que enfrentar um ano difícil, de orçamento justo, de rigor fiscal, mas vamos sim, presidente, conseguir avançar nessa direção, dar o sinal para o mercado de que o Brasil tem compromisso com o ajuste fiscal e, com isso, atrair mais investimentos que nos permitirão gerar oportunidade aos nossos jovens de emprego, de melhor qualidade de vida, de mais esperança de que este Brasil gigante se levanta e será a grande nação que lidera esse mundo. Um abraço, obrigado aos senhores parlamentares. Senhor presidente, eu queria só fazer uma saudação ao líder Ricardo Barros, pelo excelente trabalho e a capacidade de diálogo que ele tem em pautas tão difíceis, muitas vezes, que são necessárias, são exaustivas as negociações, e o foco no Brasil, o foco na retomada do desenvolvimento, o foco numa harmonia capaz de gerar uma economia forte, saudável, capaz de atender às demandas desse Brasil. Deputado. Parabéns, deputado Ricardo Barros, pelo belo trabalho que você faz à frente da liderança do governo, muitas vezes até discordando de Vossa Excelência, mas sempre compreendendo que o seu papel é fundamental para dar condições que essa casa vote as matérias do governo.